Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica semanal para esta semana que vai do dia 11 ao dia 17 de setembro, e é uma semana bem interessante. Nós não vamos ter ingressos, nós tivemos a semana anterior aí com bastante movimento, né? Terminamos ali com o Mercúrio entrando no movimento retrógrado no sábado, mas essa semana tem alguns aspectos bem interessantes, então vamos acompanhar como tudo isso vai se desenrolar, tá? A gente tem um dinamismo interessante porque a Lua vai passar pelo signo de Áries, pelo signo de Gêmeos também, são signos que expressam um certo dinamismo e movimento para o clima diário, tá bom? Bom, pessoal, eu falei do lançamento, né, para vocês manterem a atenção, então mantenha. Eu tô gravando o vídeo hoje que é sexta-feira, mas eu ainda vou postar até o sábado, tá? Aqui no dia 10, lá no meu Instagram, então esse lançamento, tá, gente? Então mantenha-se antenado. Na semana que vem eu mostro ele aqui no canal para vocês, tá? E mantenha também os cursos com desconto de 20%. Então você pode pegar o cupom que está aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo aqui do YouTube. Se você estiver assistindo pelo Instagram, estiver assistindo pelo Facebook, acessa direto no canal do YouTube, que na caixa de descrição tem o código do cupom para você poder inserir lá no carrinho de compras da plataforma de estudos. E vamos então a essa semana bem interessante, vamos lá. Bom, então é sobre essa semana aqui, ó, do dia 11 ao dia 17. Aqui no dia 17 nós vamos ter a fase minguante, né? E é um momento, né, que naturalmente a gente associa nos assuntos eletivos para recolhimento, conclusão, mas vamos ver depois, aí na próxima semana, porque nós vamos ter dinamismo também. Então eu penso que a fase minguante nem sempre é tão adequada só para encerrar processos, até porque a gente não está sempre finalizando processos a cada mês, né? Mas ela serve para ajustes. Então vamos ver aqui no dia a dia o que vai acontecer. O dia 11 de setembro traz o primeiro movimento no céu às 3h47, que é o ingresso da Lua no signo de Áries. E é como eu falei para vocês, o signo de Áries é um signo que tem calor, né? E nas qualidades primitivas ele é composto pelo calor e pela secura. E isso vai criando um dinamismo. Sempre os signos de calor, do fogo e do ar, eles expressam mais dinamismo, o que facilita um pouco mais a vibracidade, energia, né? A vitalidade, aquele clima mais yang, né? Então a gente vai ter esse primeiro movimento às 3h47, quando a gente acordar ali, isso vai estar vigorando, né? Começa já o domingo com bastante energia. Depois desse movimento, o próximo é uma conjunção entre essa Lua do signo de Áries e Júpiter, que está no movimento retrógrado aqui em 5h39 de Áries, né? Ele daqui a pouco retorna para Peixes. Bom, pessoal, então, o Júpiter em Áries, ele tem uma regência na triplicidade do fogo, e como a Lua é o astro que expressa o clima diário, a gente tem uma empolgação, um certo ânimo durante esse período aqui da tarde. Na verdade, vai aumentando, né, a influência durante todo o período da manhã, e aqui é o ponto máximo. O que isso representa? O signo de Áries, ele tem uma representação de um calor direto, né? É seco. Então não é uma esperança vaga, não é aquele clima de expectativas vagas. Ele impulsiona mais direção, né? Então oportunidades, esse clima mais de expansão, de tentativas, não é muito de um pensar distante e tudo mais, né? Essa conjunção ela vai acontecer já aqui na divisão por quadrantes com a cúspide da casa 4, dividir por quadrantes, pessoal, esqueci de configurar aqui para os signos inteiros, tá? Mas ela vai levar já para os temas de casa 4, no momento para o horário de Brasília. A casa 4 envolve as condições do nosso país. Agita um pouquinho, né? A gente tá numa fase eleitoral, então o clima fica muito animado ali, né? Acirrado. O Júpiter não tem propriamente uma característica de acirramento, mas dinamiza, porque também depois a gente vai ter a oposição entre a Lua e Mercúrio. Acontece aqui com a Lua em Áries na casa 1 e o Mercúrio aqui na casa 7 em Libra, e são os dois astros mais rápidos, então são eles que imprimem movimento, trâmite das coisas diárias e tal. A gente não tem uma recepção mútua impactante aqui para que gere um clima mais amistoso. O que eu penso é que ele cria um pouquinho de estridência nas trocas de uma maneira geral. Porque enquanto o Mercúrio no signo de Libra teria um indicativo mais da habilidade comunicativa,
A Lua em Áries não. Então a Lua vai indo um pouco para esse campo, e isso vai estremecendo um pouquinho os humores ali, tá? Mas não tão acirrado, seria mais difícil se fosse com o maléfico, né, gente? O Mercúrio não tem muito essa tendência agressiva, mas os temas comerciais, trocas de informações podem sofrer um pouquinho com esse impacto. O dia 12 vem com o primeiro movimento já na virada mesmo do domingo para segunda, então um sextil entre Lua e Marte. A Lua está aqui em Áries, Marte em Gêmeos. Esse sextil é bacana, muito bom para Marte, porque a Lua está no domicílio diurno dele, então vai levando o clima no sentido de ânimo, de motivação, de energia, de competitividade, de uma característica marcante, né? Então, o sextil é um aspecto leve, ele cria uma recepção, então, aqui para Marte, no seu domicílio diurno, isso vai gerando muito movimento, agilidade, é bem rápido mesmo. Se você estiver acordado ali na virada do domingo para segunda, vai sentindo esse fervor ali, né? E lembrando que o sextil não é um aspecto muito impactante. Depois disso, o próximo movimento é à tarde, 14h25, 60 graus entre a Lua e Saturno. Esse já não é assim animado no sentido festivo. Na verdade, gente, todo o período de Lua em Áries não tem um clima animado no sentido de curtir. O Áries é seco, ele não tem esse pique energético aí da festividade, né? Mas ele traz direção, movimento, agilidade mesmo. Só que acontece o seguinte, pessoal. A Lua aqui em Áries aplicando 60 graus a Saturno cria uma recepção por debilidade aqui para Saturno num ponto de queda. E aí já deixa o clima bem mais acirrado, ele fica menos veloz, né? Mas mais crítico, no sentido crítico que eu digo da criticidade geral, de opiniões. E o aspecto é leve, 60 graus, mas vocês podem sentir um pouquinho dessa dureza, né, de Saturno durante esse período. Por exemplo, não seria um momento muito interessante para as atividades que você tem que trocar alguma coisa com alguém, interagir, não é muito legal. E nem para as atividades muito complexas, ela tem muito a ver com perda de paciência, irritabilidade, né? Então mantenha atenção. Bom, só isso dia 12. O dia 13 vem com o primeiro movimento e único movimento, às 8h39, que é o ingresso da Lua em Touro. Então, toda essa agilidade, esse clima mais animado, né, mais empolgado da Lua em Áries diminui, porque o Touro já, apesar de ser seco, ele é frio. Então, assim, mantém a retidão, né, tendência objetiva, mas perde em velocidade. O ideal no período de Lua em Touro é mais a gente manter umas atividades que podem ser realizados ao longo do tempo, que não exigem muito esforço para alterações bruscas, por exemplo, né? O que é mais comum, a gente pode pensar assim. E depois, no dia 14, às 5h41 na madrugada, a gente tem aqui a Lua aplicando 120 graus a Vênus. Esse aspecto é bem interessante, porque vai criar uma recepção para Vênus no seu domicílio noturno, né? E a Lua já está exaltada aqui em Touro. Então, esse momento, apesar de ser durante a madrugada, vai diminuindo um pouquinho a influência, mas ele seria interessante para investimentos financeiros mesmo, né? Moeda, aquisições de coisas importantes, aquelas que você vem planejando há algum tempo. Não é uma característica que facilita muito o alto risco, mas ela tem uma tendência mais a manter. E tem uma característica abundante também, isso no sentido material, né, de aquisições e investimentos, como eu falei, mas também para atender a sua satisfação de uma forma geral, principalmente com coisas da vida material, né, objetos, pertences, dinheiro. Bom, depois disso, gente, só às 21h29 é que a Lua chega a 90 graus exato com Saturno, tá? E esse já é bem difícil no sentido de clima, porque a Lua em Touro já tem a tendência mais lenta, né, mais constante. A quadratura é um aspecto desafiador e vai pegar o Saturno aqui no signo de Aquário retrógrado numa casa muito alta, né? Tá no ponto mais alto do mapa. Essa quadratura, ela gera muita dificuldade em dar passos para assuntos seguintes, né? Ela retém, mantém, tem bem mais pressão de retenção. Por isso, não é um momento muito interessante para aplicar qualquer tipo de alteração, pessoal. Seja alteração de processo de trabalho, qualquer coisa. Você está acostumado a fazer sempre o mesmo caminho. Nesse dia aqui, você resolve fazer um caminho diferente. Não é legal, tá? Não saia do habitual. A recomendação é essa. Ela representa bastante dificuldade em conciliar as coisas, em achar alternativas,
em ir por caminhos diferentes. Ela tem uma tendência muito rígida, muito parada mesmo, né? Inclusive em termos de preguiça. Vocês estão sentindo um pouco mais de preguiça para lidar com as coisas, né? Bom, o dia 15, que é quinta-feira, traz o primeiro movimento na madrugada também, 2h31. Esse é um aspecto harmonioso entre a Lua e o Sol peregrino aqui no signo de Virgem, mas a Lua está exaltada. Facilita uma característica um pouco mais de permanência e lidar com as coisas de nível prático, né, gente? Porque tanto o Sol em Virgem, no domicílio de Mercúrio, ele tem essa tendência a cumprir, né, de forma simples com procedimentos, por exemplo, né? Ele tem uma característica bem linear. A Lua em Touro também, principalmente no sentido de velocidade, ela é bem diminuidora, né? Então, esse momento aqui, se você estiver lidando com alguma atividade durante a madrugada, ela é bastante retilínea, ela é bastante tranquila, vamos dizer. Não vai trazer nenhuma grande novidade. Depois, às 17h16, vai mudar um pouquinho o clima, porque a Lua ingressa em Gêmeos. Então, esse é o outro momento que eu disse para vocês, que gera uma empolgação. Ela entra em Gêmeos no horário de Brasília, aqui para o local Brasília também, na casa 3. E a casa 3 é uma casa de rotina, ela é uma casa de comunicação. Então, pipoca aí algumas coisas aí às 17h16 aí da quinta-feira, gente. Não é um clima animado. Então, só tem isso também ali no dia 15. E aí o dia 16, ele vem com uma necessidade de atenção aos excessos, porque a gente vai ter muito movimento envolvendo aqui Mercúrio, Júpiter. A gente tem um movimento aí que instiga um pouco o calor. O primeiro às 13h13, entre a Lua Geminiana e o Júpiter aqui no signo de Áries. É um aspecto leve, mas ele expõe aqui Júpiter ao ponto do exílio diurno dele, né, gente? Então não é assim propriamente uma característica expansiva e confiante. Júpiter está no movimento retrógrado e isso merece uma atenção com tudo que foge ao habitual, né? Com as coisas que são muito diferentes. Se você estiver pensando em aplicar alguma alteração, no que quer que seja, fazer algo diferente, mantenha atenção. É bem na madrugada, a maioria vai estar dormindo, não vai sentir muito fortemente. Seria também uma característica incômoda para relaxar, porque ela instiga muito aqui, né? Ela envolve muito a característica do fogo, expondo Júpiter aí ao ponto do exílio, então ela cria um pouquinho de ansiedade, de impaciência também. Depois, às 6h36, essa Lua que está em Gêmeos vai aplicar 120 graus a Mercúrio. Esse já é ao contrário, porque expõe o Mercúrio ao seu domicílio diurno. Então, a gente começa o dia, que é a sexta-feira, com muito dinamismo. Como os dois astros, como eu falei para vocês, são os mais rápidos, eles que imprimem o ritmo do dia a dia, esse trígono vai criando um movimento mais acelerado, mais empolgante. É tudo bem rapidinho aqui. Vocês vão sentindo um senso de urgência que empolga bem, cria esse clima de vamos fazer as coisas rápido, vamos fazer o que tem que fazer, né? Pelo menos ele não é desanimado nem um pouquinho, né? Ele cria uma característica mais do movimento, tá? Então tem uma tendência ágil. E depois, gente, às 15h48, aí começa a mudar um pouquinho, porque aí é um aspecto que envolve a Vênus e Marte, né? E Vênus ingressou em Virgem, que é um ponto de queda. Então, essa quadratura com Marte, que está aqui muito, muito agitado, merece uma atenção aos excessos. Excessos com os desejos, né? De maneira geral. Assim, na verdade, os excessos com a vontade de manter a satisfação. Como Marte está em Gêmeos, ele cria muito movimento inesperado, né? Ele representa muito um movimento inesperado. Então, aquisições, investimentos, assuntos vinculados à beleza, por exemplo, aquisições de pertences, utensílios do dia a dia, merecem bastante atenção, tá? Esse é um momento que não é adequado para investimentos, especialmente os que envolvem um risco muito elevado, porque a característica do Marte em Gêmeos não é muito profunda, então isso vai criando um campo que facilita, por exemplo, a atitude e decisão por um quadro mais superficial. Então, não é muito interessante para os temas de Vênus nesse momento, tá? Mantenha atenção no que vocês estiverem fazendo sobre esses assuntos. E também porque Marte em Gêmeos, apesar de Gêmeos ser um signo mutável, ele ter a característica úmida, Marte ainda é o planeta que representa a agressividade. Então, quando a gente tem essa quadratura de Marte, de Vênus com Marte, ele vai criando essa vontade de espalhar aí um pouquinho essa agressividade de maneira geral. Então, ele vai criando uma tendência um pouco estridente também, né?
parecida, gente, com o que a gente teve no dia 7 de setembro, né? Na semana passada eu falei para vocês que não seria um dia com agressividade, que não corria perigo de assuntos agressivos, mas que seria um dia de muito falatório, de muita dispersão, que foi o que a gente teve mesmo, né? Naquele dia nós tivemos um trígono no final da tarde entre a Lua e Marte, e tivemos aspectos também envolvendo a Mercúrio, então foi realmente aquele clima de dispersão, de muita conversa, de muito assunto, né? Mas nada vinculado à agressividade. E aqui, essa característica agressiva, ela tá num campo geminiano, então é da mesma maneira, ela dispersa. Vamos supor que você queira atender a um interesse, a alguma satisfação sua de maneira geral. Ao invés de ir direto àquele ponto para conseguir realizar o que você quer, não. Vai aqui, vai ali, vai lá. Então, assim, vai dispersando muito a característica ativa, né, para se conquistar o que deseja. E por isso, então, essa quadratura fala da necessidade de manter atenção sobre excessos, desperdícios, gastos excessivos, por exemplo, falta de objetividade com dinheiro, tá? Depois a gente tem 21:52, a Lua chegando ao mesmo grau em que está Marte. Continua, gente, essa dispersão, mas aqui já não envolve mais a Vênus. Na verdade, assim, né, o aspecto entre Vênus e Marte vai ficar o dia inteiro, mas aqui já está se afastando, né, está se separando da quadratura. O que acontece na conjunção de Lua com Marte é uma tendência mais à dispersão geral, clima geral, tá? Pode até ser interessante se você estiver saindo para curtir, estiver buscando algum tipo de diversão, porque de certo você vai achar várias. Ele cria esse clima bem dispersivo, ele tem uma tendência bastante agitada. Esse dia 16, na verdade, tem muitos aspectos, ainda tem mais um, gente, tá? Que é a quadratura agora entre Lua e Vênus. E aí, como a Lua está em Gêmeos, da mesma forma, né, ela ainda continua carregando um clima bastante disperso para diversão, entretenimento, assuntos afetivos, as artes, a estética, a beleza, de maneira geral, os assuntos da moeda. Então, requer aí realmente uma característica um pouco mais concentrada, uma atenção, né? Coloquei até aqui atenção aos excessos, e é isso mesmo. Muito movimento, né? Dia 16 veio recheadinho. O dia 17, pessoal, ele vem aqui com o primeiro movimento durante a manhã. Agora é um trígono entre a Lua e Saturno. Esse vai diminuir um pouco o movimento mais inesperado, porque Saturno está num signo fixo, no movimento retrógrado também. Mas ele ainda tem uma tendência verbal, vamos dizer assim, mental, opinativa, crítica, né? Então a gente ainda caminha um pouquinho nesse fluxo. Nem para aplicar mudanças, apesar da Lua estar em Gêmeos, que instiga um pouco a tendência a experimentar alguma coisa um pouco mais diferente, vamos dizer, esse trígono com Saturno no signo fixo, ele diminui um pouco essa mobilidade, né? O próprio Saturno é frio e seco, tá num signo fixo, então ele vai diminuindo um pouco mais essa oscilação da Lua em Gêmeos. Bom, e depois a gente tem a quadratura entre a Lua e o Sol. Agora sim, é o momento da fase minguante, às 18:52. Gente, então ela vai acontecer com o Sol aqui na casa 6 e a Lua na casa 3. É uma quadratura mutável. E aí ela vai falando da necessidade, nos próximos 7 dias, de ajustar os seus interesses de maneira geral. Nós costumamos pensar que quando se fala assim de ajustes, de coisas amplas, né? Projetos grandes, objetivos maiores, mas nem sempre, gente, coisas do dia a dia mesmo. Então, esse período, ele não é muito indicado para você ousar demais, tentar alguma coisa, assim, sabe, fazer uma mudança de 90 graus para algum caminho muito diferente. Ele tem uma tendência mais a fazer pequenas correções no que a gente está tentando fazer, não está dando certo, por exemplo, né? E como o Sol é mais lento que a Lua e ele está num signo seco, não é um momento de grande dispersão. Então, ele vai diminuindo um pouquinho essa agitação da Lua em Gêmeos também. Então, como eu falei para vocês, nessa semana a gente não tem ingressos, a gente não tem nenhum planeta entrando ou saindo do movimento retrógrado, temos uma fase minguante, temos esse aspecto entre Vênus e Marte, né? E é isso que a gente tem. Então eu penso assim que durante essa semana vocês vão sentindo um clima bem animado em alguns dias, outros dias que são mais adequados para a gente manter o ritmo, organizar, ajustar as coisas e assim. Nem sempre temos grandes momentos, né? Na vida também é assim, né?
Mas aí na semana que vem a gente já vai ter aí a fase nova, né, acontecendo, tá bom, pessoal? Deixo aqui um abraço forte para vocês, fiquem antenados lá pelo Instagram, pega o meu perfil do Instagram aqui na caixa de descrição para ficar a par aí do lançamento que eu vou fazer, tá bom? Um abraço forte para todos e até a próxima semana, então até mais.